Sempre é bom estarmos como igreja reunidos para celebrar o nome daquele que vive eternamente. Quando nós lemos Apocalipse, João, o autor de Apocalipse, ele escreve, e lá tem um dizer que Jesus ele fala: eu sou o primeiro e o último, eis que estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia, amém? Então Jesus ele vive pelos séculos dos séculos, ele venceu a morte, ele é eterno, e todo aquele que nele crer não será confundido, porque tem a marca da promessa, que é o Espírito Santo, uma vez salvo, salvo para sempre. Aleluia. Isso é importante nós crermos nessas verdades, porque são verdades que nos sustentam. A palavra, ela nos sustenta. Então, quando nós declaramos a palavra, nós estamos fazendo uma declaração de acordo com a verdade. Jesus é a verdade e Ele é o verbo. Então, quando nós oramos a palavra, declaramos a palavra, nós estamos falando da verdade que nos é própria e é pela qual nós devemos viver. Então, podemos fazer uma afirmação: tudo aquilo que você pensar que for contrário à palavra de Deus não é uma verdade. Qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus não é uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta é a palavra de Deus. Então, mesmo que um diagnóstico ele seja ruim, péssimo, mas não é a verdade completa. A verdade completa é que Jesus já levou toda a enfermidade na cruz do Calvário. Você já é curado. Essa é a verdade. Então, nós precisamos declarar e continuar declarando essa verdade. Então, domingo passado, eu iniciei falando sobre oração. Quem estava domingo passado, ergue a mão. Aleluia. Que bom que você voltou para ouvir o final da palavra. Então, quando eu ministrei a palavra, eu estava mostrando que Jesus foi alguém que orou e orou muito. Então, Jesus, ele passou a noite toda orando. Jesus, ele acordou alta madrugada, muito cedo pela manhã para orar. Jesus, ele ficou até a terceira e quarta vigília da noite orando. Então, Jesus orava com os discípulos, mas tinha tempo de oração pessoal, onde ele ia até um deserto, subia até um monte e orava. Então, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, foi alguém que orou e orou muito. Então, se Jesus, ele orou e orou muito, significa que eu e você também devemos orar. Então, nunca encare a oração como uma obrigação. Você jamais vai ser obrigado a orar. Deus, ele não te obriga a orar. Mas todo que é cheio do Espírito, ele tem desejo de orar. Ele tem desejo de passar tempo com o Senhor. Então veja que quando você se enche do Espírito, você tem desejo de estar com o Senhor, de ouvir o Senhor, que é através da oração. Então a oração para nós é um privilégio, é onde nós podemos falar com o nosso Pai e também ouvi-lo. Então uma oração, ela não é algo que nós falamos decoradamente, e também não é algo que nós chegamos diante do Senhor e fizemos uma lista de petições, e quando encerramos, falamos: ok, Senhor, está aqui a lista, espero que não demore muito, para que o Senhor atenda ela, tchau e fui. Então, na verdade não é, oração é um relacionamento. Então Deus, quando ele criou o homem, ele vinha, toda a viração do dia, ele vinha falar com o homem. Por quê? Por causa do relacionamento. E quando Jesus ele ora, ele está ensinando um relacionamento. E os discípulos veem isso tão claramente na vida de Jesus, que em determinado momento eles dizem: mestre, ensina-nos a orar. João ensinou os seus discípulos e nós também queremos aprender do Senhor. Então, há orações que elas têm o lugar certo, a maneira certa de fazer e a posição certa. Isso eu preguei semana passada. Então, se você não estava semana passada, pede para que o líder te envie a palavra, ele vai te enviar para você depois conectar para a célula. Mas, hoje, eu quero continuar falando sobre isso. Sobre nós podermos ouvir o Senhor através da oração.
Então, nós ouvimos o Senhor através da oração. E também quero falar com você sobre, hoje, inimigos que tentam impedir você de orar. Então, quando nós oramos, nós manifestamos o céu aqui na terra. E esse é um grande privilégio. Fomos chamados para isso. Nós temos um propósito de vida. Então, quando nós oramos ao Senhor, nós podemos ouvir a sua voz. Então, Jesus, ele fala que todo aquele que invocar o seu nome será salvo, e que a ovelha, ela ouve e conhece a voz do pastor. Então, eu e você somos ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo, amém? Então, significa que todos nós podemos ouvir a voz dele. Jesus, ele não fala com uma classe específica, no sentido que tem que ser um discipulador, ou precisa ser um líder, ou precisa ser um pastor. Não. Todo aquele que crê em Jesus e se torna filho de Deus, ele está apto para ouvir a voz de Jesus. A questão é o quanto nós queremos ouvir a voz de Jesus, o quanto nós queremos ser guiados por Jesus. E eu vou iniciar a palavra como eu terminei ela semana passada, que eu disse que eu ia encerrar com o mesmo versículo que nós vamos iniciar ela hoje. Isaías capítulo 40, verso 30. Diz assim, verso 30 e 31 de Isaías 40. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então presta atenção, quando nós esperamos no Senhor, de que maneira? Com oração. Quando esperamos no Senhor, envolvido com oração, nós corremos e não nos cansamos. E nós podemos também subir com asas como águia. Mas esse esperar no Senhor significa esperar em oração. Então, para mim, crer e continuar crendo. A palavra fala que não haverá impossíveis para aqueles que creem no nome do Senhor. Você crê no nome do Senhor? Então, se nós cremos no nome do Senhor, a nossa cultura é uma cultura de oração. Então, a oração para a minha vida e para a sua vida, ela é fundamental. Se eu quero ser guiado pelo Espírito, eu preciso ter uma vida de oração. Se eu quiser ter uma revelação da palavra, eu preciso ter uma vida de oração. Se eu estou colocando os meus desejos, os meus sonhos, os meus propósitos diante do Senhor para depender dEle, eu preciso ter uma vida de oração. Então, eu não posso dizer que eu dependo do Senhor se eu não tenho uma vida de oração. Mas se eu espero no Senhor orando, eu fico em paz. Então, a paz, podemos dizer que ela é um árbitro para saber se nós estamos ouvindo ou não. Então, às vezes as pessoas dizem, Deus ele vai me dar paz. Não, presta atenção, é uma maneira só de expressar. Mas eu e você, como cristãos, nós vivemos em paz. Vivemos em paz. Todos os dias, todo momento, nós vivemos em paz. Porque Jesus nos deu ela. João capítulo 14 diz, eis que eu vos deixo a paz. A minha paz eu vos dou. Não como o mundo a dá. Então o mundo dá uma paz passageira. Quando talvez, lá no passado, você carnalmente ia para as festas, bailes, talvez usava drogas, tantas outras coisas, e momentaneamente se tinha uma paz, porque estava envolvido com algo naquele momento, mas de repente passava a paz, acabava, vinha a tribulação de novo. Mas Jesus está dizendo, não é essa paz que eu estou dando a minha. Qual é a paz que Jesus dá? É uma paz constante, permanente. Mesmo no meio de uma grande tempestade, quando Jesus estava com os discípulos, Jesus estava dormindo na polpa do barco. E aí os discípulos acordam e dizem, mestre, tu não te importa que nós pereçamos? Mas Jesus estava dormindo. Por quê? Porque Jesus estava em paz. É essa paz que Ele nos deu. Isso é tão real, e nós podemos ver isso se manifestando na vida de Pedro. Porque Pedro, em determinado momento, ele e Tiago são presos. E aí, o governador, Herodes,
manda matar Tiago a fio da espada ao entardecer. Mais ou menos esse horário, podemos dizer. Mata ele a fio da espada. Todo o povo hebreu, a população fica em êxtase e se alegra com a decisão de Herodes. Ele pensa, amanhã vão matar Pedro. Então você imagina, você é preso por causa do evangelho, está junto com o teu companheiro, aí os caras vêm buscar na cela, matam o teu companheiro, a fio da espada. Você só ouve o barulho da galera lá fora comemorando que mataram. Aí vem a notícia, amanhã de manhã é você. Como é que você ficaria? Em paz. Por que você não vai ficar em paz? A morte é lucro. Não sai tentando te matar, irmão, por favor. Serve isso. Deixa gravado e registrado. Mas você viu, aí você ia ficar apavorado. É verdade, ficaríamos naturalmente. Mas Pedro dormiu. Pedro nem para passar a noite toda orando. Entendeu? Pedro deve ter orado e dizer ao Senhor, hoje foi Tiago, um dia serei eu, se amanhã não sei, tu o sabes, mas eu vou dormir, porque se não é meu dia amanhã, o Senhor vai me tirar daqui, eu preciso estar descansado para pregar o evangelho. E Pedro estava dormindo, mas não era um sono, qualquer sono. Ele estava no meio de 4 guardas, quatro escoltas, de 4 cada um. E Pedro está dormindo, e aí um anjo vem e acorda ele. Diz, Pedro, bora, vamos. E aí Pedro se levanta, e ele acha que ele está sonhando. Pedro está sonhando, passa por uma escolta, passa por outro. E a palavra diz que Pedro achou que ele estava sonhando. Aí quando abriu a última porta, que ele estava aberto, ele disse, caramba, não estava sonhando. É de verdade, o Senhor vai me libertar. Ele saiu, mas Pedro estava em paz. Presta atenção, grandes milagres acontecem na sua vida quando você está em paz. Porque a paz é a manifestação do seu descanso. E o descanso é a materialização da sua fé. Se você crê no Senhor, você descansa. Se você descansa, você vive em paz. Aí, mas pastor, nós não podemos perder a paz? Sim, perdemos. Em algum momento da nossa vida podemos perder ela. E aí o que nós fizemos? Lembramos de onde caímos e voltamos. Perdeu a paz, Senhor, perdi a paz. Em algum momento, nós perdemos a paz quando nós colocamos a expectativa em alguém, em algum lugar, em algum momento, em alguma pessoa, em algum recurso. Talvez a expectativa seja do teu sonho. E aí você tirou a expectativa de Jesus, e aí em algum momento você perde a paz. Esse é o momento que você faz o quê? Você para. Diz, Jesus, tirei os olhos do Senhor, quero voltar para cá. E aí você vai perceber. Mas você faz isso quando? Orando. A paz se manifesta na sua vida de novo. Amém, irmãos? Mas então, quanto tempo que nós precisamos orar? Essa é uma boa pergunta. Eu gosto da palavra porque ela sempre vai subindo os níveis. Jesus, quando está com os discípulos, e ele está no Getsêmani, então ele leva os discípulos, leva um pouco mais além, Pedro, João e Tiago, e ele vai um pouco mais além orar. Bom, Pedro, João e Tiago, eles tinham uma conexão com Jesus um pouco diferente. Porque quando você lê a palavra, você percebe que Jesus, quando foi no Monte da Transfiguração, quem estava lá com Jesus? Pedro, João e Tiago. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, quem está junto? Pedro, João e Tiago. Quando Jesus vai orar no Getsêmani, ele leva os discípulos, mas leva um pouquinho mais além, Pedro, João e Tiago. Você sabe por que ele levava Pedro, João e Tiago? Tem que ler a Bíblia. Você vai ler, você vai perceber que lá vai contar. Se ficou esperando que eu fosse te contar, não é sobre isso que estou pregando hoje, irmão. Eu estou pregando sobre outra coisa. Mas ele tinha uma conexão. Agora, presta atenção sobre isso. Jesus, quando está no Getsêmani, ele chega para Pedro, João e Tiago, que estão dormindo, e ele diz, nem uma hora pudestes vigiar. Vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus está dizendo que uma hora ele precisava vigiar. Eles não puderam, não conseguiram vigiar, dormiram antes. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, nos fala quanto tempo que nós devemos orar. Diga comigo, em Tessalonicenses, me diz quanto tempo
Eu preciso orar. Você quer saber quanto tempo? Sim ou não? Então, projeto para mim. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Ei, Jesus amado. Você pediu, está aí a resposta agora. A lasqueira, né? De apavorar um negócio desse. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. É a Bíblia. É a palavra de Deus, o próprio Cristo que está falando. Quanto tempo? Sem cessar. Então, deixa eu te explicar o que é orar sem cessar. Então, você pode orar sem cessar, está sempre conectado. Você pode estar orando em línguas a todo momento. Mas lembra que nós falamos semana passada, você precisa ter um local, momento definido para você orar. É importante também. Mas, quando fala orar sem cessar, é porque nós, na prática, presta atenção, na prática, não deveríamos fazer nada, absolutamente nada, sem depender do Senhor. Então, nós devemos orar por tudo, absolutamente por tudo. Então, se nós devemos orar por tudo, nós vamos viver uma vida de oração. Então, nós não definimos se nós vamos ou se nós viemos. Senhor, nós devemos ir e depois devemos voltar. Então, a nossa vida de dependência é sobre tudo. Mas, muitas vezes, nós não queremos depender do Senhor. E aí nós não oramos. Então, nós podemos dizer que a oração é um depensiômetro. Você quer saber o quanto você crê em Jesus e o quanto você depende? É a exata medida que você ora. Para aquilo que você não ora, você não depende. Se você não ora para algo, significa que você não está dependendo do Senhor para aquilo. Você está fazendo. Se der ruim, você ora. Se não der ruim, você não ora. Agora, se nós queremos viver uma vida totalmente dependente do Senhor, devemos orar para tudo, amém? Então, o Senhor se importa com coisas grandes, mas se importa com coisas pequenas também. Ele é seu Pai. Ele cuida de coisas grandiosas, mas de pequenos detalhes. Então, é através da oração que nós acessamos tudo aquilo que já é nosso. Então, Jesus nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Ele venceu e nós somos os beneficiários. Mas como que nós acessamos isso? É através da oração. Então, eu acredito que nós temos muitas bênçãos, muito milagre, muito propósito para nós vivermos aqui na terra. Tudo isso vai se manifestar através da oração. Por isso que nós precisamos orar. Então, vamos colocar assim. Para os solteiros agora. Você gostaria de saber com quem casar com a pessoa certa, no tempo certo? Sim ou não, para os solteiros aí? Os solteiros estão tudo com vergonha. Eu sei que tem um monte aqui. Não vem querer me enrolar. Mas aí fica, meu Deus, se eu falar alto, vão saber que estou solteiro. O certo é se colocar de pé. Se você quer casar, para os pretendentes, fazer isso aí. Dizer, ali, ó. Ali tem, ó. Ué, vocês estão se escondendo aí? Se querem saber quando casar, no momento certo, com a pessoa certa, sim ou não? Você que é casado, não. Você já está, irmão. Que negócio é esse? Mas então você ora. Então você precisa orar. Você entendeu? É por quê? Porque senão você pode ser facilmente enganado. Talvez pela aparência, talvez pelo status. Então, ore. Tem uma vida de oração para tudo. Você que é casado, não adianta orar agora para casar, que você já está. Entendeu? Agora você ora para Deus fazer um milagre. Senhor, precisa de um milagre aqui. Mas não é para mudar outra pessoa, é para você mudar. Você tem que dizer, Senhor, eu preciso de um milagre. O homem tem que dizer, eu preciso de um milagre, porque eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja, dar vida por ela. Eu preciso de um milagre para isso. E a mulher tem que dizer, Senhor, eu preciso ser submissa ao varão que o Senhor me deu, valoroso, me ajude. Não. Aí você vai depender. Então, presta atenção, filho.
Para tudo que você depender, você vai orar, absolutamente. Eu quero te contar também que tem um lugar específico que demônio nenhum conhece. Ele não conhece. Esse é o lugar que eu e você nós devemos estar. É na presença de Deus em oração. Esse é um lugar que ele não consegue estar. Porque é um ambiente de luz, é um ambiente de glória, é um ambiente de poder, é um ambiente de unção, é um ambiente onde você depende do Senhor, o Senhor fala com você. Nesse lugar, demônio nenhum conhece. Por quê? Porque todos eles correm da presença do Senhor. Todos eles. Então, é o lugar que nós devemos estar. Então, quando você lê o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e ele vai, que é um salmo magnífico, 91, saiba que é alguém que está escondido mesmo, no Senhor. Aonde que nós se escondemos? Quando nós estamos orando. Quando nós oramos ao Senhor e dependemos para tudo, nós estamos escondidos no Senhor. Por quê? Porque, veja bem, quando o Senhor manda eu ir e eu vou em paz. E se algum demônio quer interferir, eu digo, fala com Jesus, ele é o cabeça. Fala com ele, se quer atrapalhar alguma coisa, fala com ele. Então, ele vai dizer, não dá, Jesus já venceu. Eu disse, então você se lascou, que eu estou indo. Você entende? Agora o problema é se Jesus não me mandou. Eu não ouvi, eu não sei. Aí eu começo a ficar vulnerável aos ataques. Será? Será que sim? Será que não? Será que está certo? Será que está errado? É porque eu não ouvi do Senhor. Se eu ouvir do Senhor, pode se levantar a tempestade que for, o barco não afunda. Você entende? Você precisa ter essa convicção de ouvir do Senhor. E nós ouvimos quando? Quando nós oramos. E quando nós oramos, nós temos a certeza. Amém? Bom, em nome de Jesus, o Senhor vai me dar graça que eu vou terminar hoje. Semana que vem tem chegado de encontro. Vou dizer para você, aquele que vier no segundo culto também vai ter uma surpresa. O primeiro vai estar top, mas o segundo, semana que vem, vai estar incrível. Eu vou dizer para você. Você que não fez o encontro, faça. Então, Senhor, nós temos já experimentado, temos orado pelo encontro, já temos experimentado muita manifestação da graça, da glória do Senhor, de palavras proféticas, de unções. Então, você que não fez, não fique de fora, faça a sua inscrição, vá. E se você quer quer levar alguém, também faça a inscrição. Então, tem um determinado dia que vai encerrar as vagas, se não, mesmo que não chegarmos no nosso alvo, nós subimos um pouco o nosso alvo de 100, então mesmo que nós não chegarmos no nosso alvo, nós encerramos a inscrição em determinado dia. Você pode falar com o seu líder, ele vai dizer qual. Agora, quando nós não oramos como igreja, isso não interfere só a nossa vida. Interfere a vida do nosso irmão. Interfere no nosso trabalho. Quando nós não oramos, isso interfere também no lugar onde nós moramos, na cidade, no bairro, na rua. Quando nós não oramos como igreja, nós estamos permitindo que o maligno cumpra os seus planos. Porque nós não oramos. Nós decidimos não fazer com que o reino de Deus seja implantado e deixemos o diabo agir livremente. Mas quando nós oramos como igreja, nós impedimos os intentos do maligno contra a nossa família, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos vizinhos, contra os nossos colegas de trabalho, porque nós oramos. E quando nós oramos, o céu se move a nosso favor. Então, a falta de oração restringe a ação do céu. Então, podemos dizer o seguinte: você imagina comigo agora que o teu desejo, o desejo seu natural, seu desejo natural era ganhar um iPhone Pro Max 16. O 16 é o último. É o último. Então você imagina. Aí você chega em casa e o iPhone Pro Max 16 está em cima da sua mesa.
Você só precisa pegar. Você vai pegar ele, sim ou não? Sim ou não? Então, veja bem, vai. Então, eu quero dizer para você, presta atenção, todas as bênçãos celestiais estão disponíveis para nós. Nós só precisamos pegar. Como que nós pegamos? Através da oração. Então, talvez você vai se surpreender quando você chegar no céu. Você vai chegar lá no céu, vai ter um monte de presente, assim, ó, de bênção. E você vai perguntar, o que é isso? Jesus vai dizer, era para você. Como assim era para você? Sim, tinha tudo isso aqui preparado para dar para você. Tinha um casamento mega, super, hiper, power, feliz. Tinha muita saúde, muito milagre. Eu tinha assim, ó, filhos belíssimos, obedientes. Tudo aqui dentro dessas caixas. Tinha recurso financeiro, pelo qual, aquilo que você precisasse, estava tudo disponível aqui. Aí você vai dizer, Senhor, por que você não me deu? Porque você não orou. Você não pediu, não ganhou. Porque não orou. Você está entendendo? Agora, sabe qual talvez seja o mais duro disso tudo? É de repente nós chegar lá no céu e não encontrar alguém que nós gostaríamos de encontrar. E perguntar para Jesus, eu não encontrei o fulano de tal aqui. Você sabe me dizer em qual área do céu que ele está? E Jesus dizendo, ele não veio. Você não foi salvo. Aí Jesus diz, você não orou por ele. E é duro, né? Então veja bem, alguém orou por nós. Nós oramos por outros também. Então a oração é que move o mundo espiritual. Então quando nós oramos também, nós somos estáveis. Sabe o que é uma pessoa estável? Ela não vive assim, ó, picos. É assim, a bolsa de valor que vive assim, ó, sobe, desce, sobe. Nós, como cristãos, nós devemos viver uma estabilidade, crescendo. Então, veja bem, se nós temos uma vida de oração, nós somos estáveis. Nós sempre vamos querer ganhar pessoas para Jesus, sempre vamos estar dispostos a nos envolver com a igreja, nós vamos ler a palavra de Deus, porque nós temos uma vida de oração. Agora, se eu não tenho uma vida de oração, então quando eu oro, nossa, a presença do Senhor se manifestou, revelação da palavra, eu quero pregar agora nos 4 cantos dessa cidade, eu vou salvar o perdido, nossa, e aí você liga para o líder, conta comigo, bora para cima, vamos saquear o inferno, e vamos lá, e vamos fazer um evento ponte, e vamos ganhar. Aí o líder disse, uau, loucura, é o que eu esperava, aleluia. Passa 2 dias, ele liga para o líder. Ó, não vou na célula, não vou mais na igreja, não dá mais, para mim acabou, porque assim, está tudo errado. Aí o líder pensa, meu Deus, o que aconteceu? Aí chega no dia da célula, ele ora, diz, Senhor, se é para ir na célula hoje, você fala comigo. Aí o Senhor vem com poder, diz, vai lá, abençoado de Jesus, que eu tenho algo para você. Aí ele já liga para o líder, conte comigo, estou aí onde? Tem que levar o quê? É o carvão, é o churrasco, é a picanha, o que tem que levar? Aí ele diz, meu Deus, que loucura isso. Entendeu? Aí quando chega na sexta-feira, ele liga para o líder, ó, esquece. Assim, ó, sai do grupo do WhatsApp, ó, não me liga, nada, acabou. Você entendeu? Presta atenção. Isso se chama instabilidade. Hora quer ganhar o mundo, hora está deprimente. Porque não tem uma vida de oração. Quando ele ora, ele experimenta o Espírito envolvendo ele. Isso faz com que os desejos do Senhor se manifestem na vida dele. Mas quando ele para de orar, ele fica suscetível às setas do maligno, às opressões do maligno sobre a sua vida, que querem fazer com que ele desista. Então nós, quando temos uma vida de oração sequente, nós, na verdade, somos estáveis. Todo dia nós queremos ganhar alguém para Jesus. Todo dia nós queremos cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Amém? Então a vida de oração, ela é fundamental. E aí, eu quero compartilhar agora. Fiz a introdução já.
Eu vi que o Rafael já fechou a porta. Mas eu quero falar sobre a oração que Jesus ensinou. Que está em Mateus capítulo 6, verso 9 ao verso 13. E Jesus, ele ensina a oração, ele diz assim: portanto, vós orareis assim. Então, a esperança, o desejo de Jesus é que todos nós orássemos. Porque ele disse, portanto, ao orardes, fale assim. Portanto, vós orareis assim. Ore assim. Então, não é uma questão de ter uma oração decorada. Não tem nada contra você orar essa oração. Você pode orar, você está orando a palavra de Deus. Ela é perfeita e magnífica. Certo? Mas aqui tem alguns princípios que eles são fundamentais. Eu vou citando eles, mas eu quero me deter depois no finalzinho. Mas começa dizendo assim: Pai Nosso. Então, tem um louvor que nós cantamos, eu gosto muito, que a gente canta Yavé, Rafá, Jirê, Elohim, os nomes de Deus, todos. E todos têm uma manifestação de poder no Antigo Testamento. Mas todos esses nomes são acionados quando você chama Deus de Pai. Pai é algo íntimo, pessoal. Você entende? Um pai, ele sabe até a voz do filho. Quando o meu filho me chama de pai, eu já sei. Tá com dor ou ele está querendo alguma coisa. Entendeu? O diagnóstico é pai conhece. Só pela voz. Então, quando você chega em oração diante de Deus, ele já sabe que ele é teu pai. Mas fala de o quê? De um relacionamento. Então, ele está dizendo que Deus, agora é próximo. Através do sangue de Jesus, Deus é um pai próximo e presente. Que quando você diz pai, ele diz, pode falar, meu filho. Isso é interessante. Então, o desejo do Senhor, quando Ele ensina o Pai Nosso, Ele está dizendo, eu quero ter um relacionamento próximo, íntimo e profundo, que é de pai com filho. Então, não é um relacionamento longe. Então, nenhum filho, quando ele vai chamar o pai de madrugada, ou ele quer pedir algo, ele não diz, altíssimo, digníssimo, magnífico, que habitas no quarto ao lado. Entendeu? Vai fazer um negócio dele? Não vai. Ele vai dizer o quê? Pai! Aí o pai vai ver se é grave. Se é grave, vem de novo. Pai! Aí, opa! Então, às vezes é insistência. Mas é nesse sentido. Então, isso, nós estamos falando de um relacionamento. Então, quando Jesus ele ensina a oração, ele está ensinando o quê? Um relacionamento próximo, pessoal, íntimo, profundo. Ninguém chama de pai, se não é filho. Só o filho chama de pai. Ninguém me chama de pai, a não ser o Jonathan. Ele é meu filho. É ele, nenhum outro. Porque eu amo você, mas você não é meu filho. Só ele é. Então, você me chama de pastor, você me chama de Faldeir, você me chama de mano, entendeu? Tem gente que chama de cara, chama do que quiser. Mas ele não. Ele me chama de pai. Porque ele é meu filho. É assim ou não é? É. Então, eu sou pastor dele? Sou. Pergunta se ele me chama de pastor. Aqui, ó. Entendeu? Por quê? Que, na verdade, eu sou pai dele. É relacionamento. Então, veja bem, eu não chamo ele de Jonathan. Quando eu chamo ele de Jonathan, se ele já olha para mim e disser, só porque eu queria a tua atenção. Mas é filho. Porque é um relacionamento próximo. Então, quando ele ensina a oração, presta atenção, oração. Ele está falando de o que? Intimidade, de algo próximo. Então, ele está falando de um relacionamento permanente.
não é casual, mas é permanente. Então a oração não é algo casual na nossa vida. É um privilégio de mantermos relacionamento com Deus, que é Criador do céu, da terra e de tudo quanto existe, que decidiu ser meu Pai. Então esse é relacionamento. E ele segue falando, que estás nos céus, Senhor já venceu, está nos céus, santificado seja o teu nome. Então ele está dizendo, olha, o teu nome é separado de todos os nomes. Não é igual, não é comum, por causa do relacionamento. Santificado significa separado, não é um nome comum, é um nome separado. Por que é um nome separado? Só chama Deus de Pai quem é filho. Se não é filho, pode chamar, ele não vai ouvir. Só ouve quando se torna filho. Por isso que João capítulo 1, verso 12 diz, todos quanto creram no nome de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Então, todos são filhos de Deus? Não, só aqueles que creem no nome de Jesus. Esses se tornam filhos. Agora, esse chama de pai. O nome é separado. Pai, amém? Aí ele diz, vem o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o propósito meu e seu aqui na terra é fazer o quê? Trazer o reino de Deus para a terra. Reino fala de autoridade, de domínio. Então, ele está dizendo, olha, vem o teu reino. Quando você orar, diga assim, Senhor, vem o teu reino, manifeste aqui, que o império das trevas encerre, que o reino da luz se manifeste, e na vida de qualquer pessoa. Então, fala de domínio, fala de autoridade, reino é sobre isso. E ele está dizendo a vontade, aqui na terra, como é no céu. Então, você acha que lá no céu tem ansiedade? Tem preocupação? Tem enfermidade? Tem falta de recurso? Está dizendo, aqui na terra, como é no céu. Em paz, no descanso, na dependência, na comunhão, no relacionamento, Cristo em nós, nós em Cristo, tudo certo, organizado. Esse é o desejo do Senhor. Quando que nós fizemos isso? Quando o reino de Deus se manifesta na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, nos meus vizinhos, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, aonde nós estivermos. Esse é o desejo do Senhor. E ele diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Uau, aqui é interessante isso. Porque nós podemos tratar isso, esse pão nosso, como um mantimento. Mantimento normal, sabe? De não faltar alimento, de não faltar recurso. É verdade, podemos tratar como isso? Sim, podemos também, sem dúvida nenhuma. Mas, veja bem que, quando ele diz para orar, ele não diz assim, me dê uma cesta básica, Senhor, para a semana, de alimento. Não. É de cada dia. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, eu quero ter um relacionamento. Então ele está dizendo, se todo dia você me pedir um prato de comida, eu vou te dar. Você entende? Então era como que se, esse é o sentido, porque o Senhor, ele podia ensinar a oração, diga assim, ó, peça o alimento para a semana, peça para o mês, aí você não precisa ficar aqui toda hora, né, me importunando. Mas não é isso, Jesus está ensinando, porque ele está dizendo que a oração e o pedido e o relacionamento não é importunação. Então algumas pessoas às vezes dizem, eu nem peço isso para Deus, porque toda hora eu estou pedindo algo para Deus. Deus tem tanta coisa para se preocupar, vai se preocupar com coisa tão pequena. Entendeu? O Jonathan, ele pede para mim iPhone e pede uma barra de chocolate também. Entendeu? As duas coisas. A barra de chocolate ele ganha mais facilmente. Mas vamos analisar. Pede, porque é um relacionamento. Então, quando ele diz, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Por quê? Porque ele está dizendo, hoje você vem e pede, a gente fala, a gente conversa, eu te dou as direções, a paz se manifesta, e amanhã eu tenho de novo. Mas eu quero ter um relacionamento. Porque se Deus, de repente, desse tudo que você precisaria, talvez você não se relacionaria com Ele.
Você entende? Normalmente nos relacionamos com o Senhor com base na nossa necessidade, mas não é exatamente o motivo que o Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele, mas sim como pai e filho. Mas também nós podemos, e eu acho que é o que eu acredito que encaixa melhor aqui, nesse contexto da oração: Pai nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quem é o pão que desceu do céu? Então ele está dizendo: peça um alimento espiritual todo dia, eu sempre vou ter uma palavra para você. Sempre. Então, quando eu digo: Senhor, dá-me uma revelação hoje, Ele vai dar. Dá, Senhor, o alimento espiritual de hoje, Ele vai dar. E amanhã, de novo, e depois, de novo. Absolutamente. Então, que eu acredito que quando Ele está ensinando a oração, Ele está falando de um relacionamento, que Ele inicia com o Pai Nosso. E quando nós pedimos o pão nosso, que é a revelação de uma palavra, um alimento espiritual diariamente, Ele nos dá. E aí ele segue dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, algumas pessoas, elas às vezes não compreendem essa conexão. Mas aquele que sabe que Deus é seu Pai, ele sabe que ele está totalmente perdoado. Vamos colocar assim: um pai perdoa o filho, porque ele ama o filho. Mesmo que talvez nós aqui resistimos, alguém pode resistir, mas Deus não é assim. Porque Jesus já pagou toda a dívida, todo o pecado, completamente na cruz do Calvário. Então, a base disso é a seguinte: se eu tenho Deus como Pai, eu tenho convicção que eu sou completamente perdoado. E porque eu sou completamente perdoado, a dívida foi paga. Presta atenção, tetelestai. A dívida impagável que me levava para a morte foi paga, completamente paga. O acesso a Deus como Pai foi aberto pelo sangue do Cordeiro. Quando eu estou consciente desse perdão e que a dívida está paga, eu agora perdoo a dívida de qualquer um. Fica fácil eu perdoar. Perdoo porque me ofendeu, perdoo porque brigou, perdoo porque me esqueceu, perdoo facilmente, porque eu entendi que a minha dívida foi paga. Amém? Esse é o motivo. Não vai dar para terminar tudo hoje. Não vai. Tinha algumas coisas aqui que eu queria falar, mas eu falo no devocional terça de manhã. Você pode vir 6:30 até às 7 eu encerro. Amém? Elas também ficaram fracos, né? Eu sei. Amém, eu te entendo. Mas ele segue falando: e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, a primeira coisa, aqui ele está ensinando a oração, ele está dizendo: não nos deixe cair em tentação. Então, não brinque com a tentação. Às vezes você quer ficar brincando com a tentação, brincando de olhar vídeo, brincando de olhar o que não deve, brincando de dar atenção para aquilo que você não deveria. Talvez você fique brincando com pensamentos que você não deveria pensar. São tentações. E aí o Senhor está dizendo que você pode pedir para Ele: livra-me das tentações. Quando que eu sou livre das tentações? Quando eu oro sem cessar. Quando eu estou orando, sou livre das tentações. Então Ele está dizendo: livre-me das tentações. Então, Ele está dizendo que quando você percebe que você foi tentado por algo, pare de pensar, pare de olhar, pare de ir, pare e comece a orar. Livre-se das tentações. A oração é essa: livre-me das tentações, livra-nos. Não me deixe cair nelas. Não deixe.
Você sabe o que é interessante? Porque tentação necessariamente ainda não é pecado. Mas está na portinha. Então ele está dizendo, não me deixe cair em tentação. Porque pode ser que eu não suporte. Então eu não quero. Amém? E ele diz, mas livra-nos do mal. Então esse é um pedido. Nós devemos pedir para que o dia mal, nós sejamos livres do dia mal, do pensamento ruim, da seta, do maligno, da opressão, do mal mesmo, ser livres do mal. Cadê o Vi? Vem, Vi. Vem com tudo, Vi. Mete a mão no teclado. Faz aquilo que você sabe fazer. Aleluia. O pessoal da banda pode se preparar para subir também. Já pode subindo até o pessoal da banda. Aleluia. Mas ele encerra a oração dizendo, pois, esse pois, você não pode negligenciar ele. Porque esse pois é uma condição. Pois, ele está fazendo uma conexão com o final da oração. E não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois, teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder para sempre. Quando ele ora isso, esse final, ele ensina, ele está dizendo porque o reino aponta para o domínio e para a autoridade. Então ele está dizendo, não é a tentação e não é o mal que tem domínio e autoridade sobre a minha vida, mas é o teu reino. Eu já pertenço a ele. Já somos celestiais. Ele já nos fez ressuscitar com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então quando nós falamos, porque teu é o reino, tu é a autoridade, teu é o domínio sobre a minha vida. Não é as tentações, não é o mal, não é as setas, não é o dia ruim, não é isso que tem domínio sobre a minha vida. O domínio é o teu reino, que é da onde eu pertenço. E aí ele diz também, teu é o poder. O poder não é meu, ele não é seu, ele é de Jesus, ele é de Deus. Então quando ele está falando porque teu é o poder, você precisa conectar lá, quando fala em Filipenses, que Jesus tem um nome que está acima de todo nome, e todo poder foi dado a Jesus. Então o poder é maior do que a tentação, é maior do que o mal, é maior do que o problema, é maior do que a enfermidade, é maior do que a aflição, é maior do que a perseguição. O poder dele é maior, porque envolve o reino. Então você não consegue separar esses três pilares. O reino de Deus fala de domínio e autoridade, que manifesta o poder dele sobre tudo e qualquer circunstância da nossa vida. E ele diz, e a glória para sempre. Porque quando o reino se estabelece, o poder se manifesta, nós não caímos em tentação, somos livres do mal, a glória é do Senhor, não é nossa. Nós não conquistamos nada, nós recebemos. Então a glória sempre é dele, nunca é nossa. Absolutamente. Por isso que ele encerra dizendo, olha, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não é nossa, é dele. O reino é dele, o poder é dele, a glória é dele. Eu posso viver meus dias em paz, porque ele me fez um cidadão do seu reino, que tem o seu poder liberado para usar no nome de Jesus. E quando eu uso, o nome dele é glorificado. Eu vivo meus dias em paz, porque tudo depende dele. Não depende de mim, mas depende dele. Como que eu consigo viver tudo isso? Jesus, dai-me o alimento de hoje.
Dá-me a palavra de hoje. Fortaleça-me hoje. Eu quero minha intimidade com o Senhor hoje. Mas e amanhã? Amanhã pertence a Ele. Eu vou estar no mesmo lugar que eu estou hoje. Diante dEle. Diante de Jesus. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas eu quero receber tudo que o Senhor já tem para mim. Esse é o lugar que nós devemos estar. Aos pés da cruz. Todos os dias. Dizendo: Jesus, Teu é o reino. Teu é o poder, Tua é a glória. Eu não tenho nada, não trouxe nada para a mesa, mas eu tenho uma fome e uma sede da Sua palavra, da Sua doce voz. Eu dependo do Senhor tanto. Ele nunca vai te rejeitar, mas Ele vai dizer: deixa para mim, porque eu te comprei na cruz do Calvário. Ninguém mexe com você não. Quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Quero encerrar falando para você: o Senhor está sempre procurando um intercessor que clame pela realização dos seus planos. Ele sempre está procurando alguém que diga: Jesus, a Tua vontade, não a minha. Jesus, o Teu reino, o Teu poder, a Tua vontade sendo estabelecida nesse tempo, sobre essa casa, sobre essa família, sobre os vizinhos, sobre o bairro, sobre essa cidade. Jesus, Ele sempre está procurando alguém, um sacerdote, porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes. E Ele está procurando alguém que diga: Jesus, eu não quero passar os meus dias aqui na terra sem marcar essa geração, sem que o Teu reino seja expandido e manifestado, sem que o Seu poder não seja manifestado, sem que o Seu nome seja glorificado e pessoas sejam salvas. Esse é o nosso lugar diante do Senhor, vivendo uma vida dependente, simplesmente porque nós oramos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero orar hoje também pela sua necessidade. Mas eu quero encerrar com 2 versículos. Preste muita atenção neles. Mateus, capítulo 6. Jesus diz: por que andeis ansiosos? Com que haver de comer? Com que haver de beber? Ou com que haver de vestir? Por mais preocupado que você esteja, você não pode acrescentar um côvado na sua vida. E olhe, veja os passarinhos. Eles não plantam, eles não colhem, mas nunca lhe falta alimento. Por um acaso, vocês não valem mais do que muitos passarinhos. Não ande ansioso com o que é de comer, beber ou vestir, porque o vosso Pai sabe de tudo o que você necessita. E Ele encerra dizendo: mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas
todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque tudo me é acrescentado na medida que eu preciso, quando eu coloco a minha confiança no Senhor. Eu busco o seu reino e a sua justiça. E hoje eu quero te convidar a você tomar uma decisão na sua vida de ser um intercessor que clame pela realização dos planos de Deus nessa terra, que clame e diga: Senhor, venha o teu reino, venha, seja feita a sua vontade, Jesus, aqui na terra como é no céu. Senhor, Ele está levantando uma geração de intercessores, homens, mulheres, jovens, destinados a um avivamento dos últimos dias. Intercessores que o buscam, que o clamam, que não se importam com os seus próprios interesses, mas com os interesses do reino. E hoje Ele quer encontrar o seu coração disposto a ser desses. Todo o restante lhe será acrescentado. E durante esse louvor eu quero que você responda ao Senhor. Você não vai responder a mim, mas você vai responder a Ele, porque Ele deseja ter um relacionamento profundo, íntimo, pessoal e permanente, diário com você, como um pai que zela pelos seus filhos e os filhos que ouvem os seus pais. Por isso, durante essa canção, responda ao Senhor se você está disposto a ser esse intercessor nesse tempo. Ser aquele que busca ter a intimidade com aquele que te comprou, que te trouxe tão forte para a vida. Continue com seus olhos fechados. Eu quero orar por você também hoje. Se você chegou aqui com alguma demanda, com alguma necessidade, seja lá na saúde, seja no casamento, seja na família, seja na área financeira, você precisa de um milagre. A palavra diz que nós devemos orar um pelos outros. Orar é o que nós gostamos de fazer. Por isso, se você chegou aqui hoje, talvez com
uma tristeza, uma ansiedade, uma preocupação, uma enfermidade, algum problema, que você precise de um milagre, a manifestação do reino de Deus sobre a sua vida. Quero que você erga a sua mão onde você estiver e fique com a sua mão erguida. Não baixe ela, fique com a sua mão erguida. Eu quero pedir para que os líderes em treinamento rapidamente vão até essas pessoas e orem. A banda vai continuar cantando. Quando um líder chegar em você, senão você não vai. Oh, Espírito Santo, doce, tão doce, Deus milagre, Jesus, Deus milagre, fundo, profundo é o seu amor, Deus milagre, Jesus, é inevitável. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Doce, tão doce, obrigado, Jesus, por cada milagre que o Senhor operou aqui nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, que todos nós sejamos fortalecidos no Senhor, que nós sejamos canais para manifestar o Teu reino e a Sua vontade aqui nessa terra. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja exaltado pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós respondemos ao chamado. Nós queremos ser os enviados. Nós queremos ser aqueles que oram. Nós queremos ser aqueles que manifestam a sua vontade nesse tempo. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.
Aleluia. Vem para cá, Rafael. Então, irmãos, eu vou reiterar algo. Semana que vem eu termino a palavra, tá? Então não falte no culto de domingo. Mais fácil, o Espírito me constrangeu e disse que muita gente ia ficar sem ouvir o restante dela, e a oração é fundamental. Eu quero concluir ela, porque não se sinta obrigado a orar. A oração é um privilégio. É um privilégio. E eu quero realmente ensinar isso para você, porque tudo até hoje que eu desfrutei, eu desfruto sempre é com base em oração. Absolutamente. Sabe, eu tenho o encargo de ensinar isso para você. Quando você leva os seus pedidos ao Senhor, Ele te ouve. Ele te ouve. Ele é um Pai presente sobre a sua vida, que se importa com você, com as grandes e com as pequenas coisas. Vida de oração, ela é fundamental. E por isso, quero dizer para você, se você ainda não fez o encontro, faça. Tome uma decisão na sua vida. Tome. Sabe, uma decisão que vai mudar sua história, sua vida, seus dias aqui na terra. Não fique procrastinando. Porque no próximo domingo vou falar sobre os inimigos da oração. E um delas se chama procrastinação. Amanhã. Talvez você esteja pensando no próximo encontro. Eu vou. Não procrastine aquilo que vai mudar a sua vida. Tome um posicionamento, diga: eu vou nesse. Não vou deixar para outro, não. Porque corro o risco de não ter vaga. Você pode correr o risco de Jesus voltar antes. Por isso, tome um posicionamento, diga: nesse que eu vou. Se você quer levar alguém muito para o encontro com Deus, faça tudo que tem que ser feito para levar ele nesse. Diga: é nesse que eu vou levar. Se você precisar de ajuda, me chama no WhatsApp, Instagram, o que for. Mas eu quero dizer para você, o Senhor te amou com um propósito. Você não está aqui por um acaso. Ele tem uma vida abundante para você. Viva ela. Vem para cá, Rafael. Com decisões, decida isso. Não procrastine. Mas decida viver os seus dias intensos com Jesus. Amém, irmãos?